Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. A lição de quinta-feira nos traz o título O Amor e o Mal. Irmãos, existe possibilidade dos dois estarem unidos? Não, não tem como. Deus é totalmente bom, totalmente bom. Não existe em Deus nada que comprometa o seu caráter, a sua essência, a sua personalidade. O que acontece em nosso mundo por ter entrado o pecado e que não foi plano de Deus que isso acontecesse, preciso deixar isso aqui muito claro. Deus não planejou o pecado. Ele o viu e se responsabilizou dando um escape, mas não foi da vontade de Deus. Quando a gente observa os dias da criação, cada dia da criação, Deus diz assim: e viu Deus tudo que era feito, e eis que era bom. E eis que era bom. E houve tarde e manhã o primeiro dia. Quando chega na sexta-feira, no sexto dia, nós encontramos o fechamento disso. E viu Deus tudo o que estava feito, e era muito bom, irmãos, muito. Moisés descreve uma expressão de Deus com uma satisfação muito grande, uma satisfação estupenda, muito bom. Tudo era bom, mas ao concluir, ele define que era realmente muito bom. Então, assim, quando eu observo esses elementos da parte de Deus, nada de mal existia. Deus criou o universo, os mundos, os anjos, tudo perfeito, tudo santo, tudo totalmente imaculado. Não existia nada. Portanto, a gente querer dizer que o livre-arbítrio foi um espaço para com quem entrasse o pecado, automaticamente a gente vai querer, como já falei para vocês, direcionar isso para Deus, coisa que não é verdade. O livre-arbítrio que Deus colocou, ele era totalmente santo. O ser humano que perverteu esse livre-arbítrio. O ser humano fez uso ou mau uso da liberdade que Deus tinha dado, porque no passado todos tinham a liberdade de escolher o bem. Todos. O mal foi algo estranho que penetrou em nosso mundo e automaticamente, inicialmente, no coração de um ser que Deus tinha criado, e ele começou a desenvolver isso, mas Deus não é responsável por isso. Por mais que a gente não consiga explicar em pormenores, olha só o que diz o Evangelho de João, capítulo 14 e o verso 30. Aí vem o príncipe deste mundo e ele nada tem em mim. Jesus deixa isso muito claro. Não existe comungação entre Satanás e Deus. Não há uma relação. O mal que acontece não é por responsabilidade de Deus, irmãos. É por isso que ele permitiu com que o inimigo deixasse, com que o mal se aflorasse, para que fosse manifesto para o universo que o mal é totalmente mal e que Deus vai destruir o mal. Ele não tem prazer nisso. O texto sagrado nos fala assim: tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal. Nem olhar ao mal Deus tolera. Quanto mais ele ser o responsável pelo mal. Deus tem prazer, irmãos, em tudo que é bom. É por isso que no novo céu e nova terra, onde habitará de fato a justiça, tudo que vier da proveniência divina vai ser bom para sempre. Então deixa eu dizer para vocês uma coisa aqui bem claro. Você está sofrendo, está passando por alguma dificuldade, está doendo, por favor, não fraqueje. Pelo amor de Deus, não volte atrás. Se você está em Cristo, você é nova criatura. Então as coisas velhas passaram. Não se permita com que o tormento do momento lhe traga tamanho dano que lhe comprometa o seu propósito com Deus. Olha o que é que diz aqui o texto de Romanos. Romanos capítulo 8 e o verso 18. Romanos 8 e o verso 18. Preste atenção aqui na nova versão transformadora. O texto nos diz assim: considero que o nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que nos revelará mais tarde. Com a glória que nos revelará mais tarde. Então, assim, está sofrendo, está doendo, não está agradável, segure firme. Mantenha-se firme. Quando tudo isso acabar, irmãos, o mal será expulso para sempre. Nós teremos o prazer de nunca mais escolhermos o mal, embora o livre-arbítrio perdurará. Teremos nosso livre-arbítrio, mas quando olharmos para as mãos de Cristo, quando olharmos para a sua cabeça e ao seu lado, as marcas da nossa redenção, nunca escolheremos o pecado, porque aquilo, de fato, é um símbolo representativo, ou melhor dizer, não representativo, é um símbolo real de que o mal nunca mais existirá, porque aquele sacrifício foi para destruir o pecado, e a destruição foi única, absoluta e eterna. Não existirá possibilidade para o mal.
Então, sabendo que Deus assumiu a culpa para nos trazer redenção, considere isso, irmãos, e nunca pense: Deus causou isso, mal de fulano, Deus permitiu que acontecesse, mas não foi de sua atuação. Olhe para Jó. Tudo que sofreu com Jó, as calamidades de Jó, Deus não teve nenhuma responsabilidade direta. Ele permitiu para que o seu caráter, de fato, fosse manifesto. E foi na pessoa de Jó. Mas o foco ali era o caráter de Deus. Que Deus, portanto, nos fortaleça, irmãos, e que, em nome de Cristo, não relacione o mal com Deus, porque são totalmente antagônicos, totalmente contrários. Deus é amor e permanecerá sendo amor sempre. Ainda que tudo se abale, ainda que tudo pareça estar indo de mal a pior, Deus permanece em sua essência. Em suma, Deus é amor. Eu falei para vocês no início dessa lição que o Patriarcas e Profetas, ele começa falando que Deus é amor. O primeiro capítulo do livro Caminho a Cristo começa falando que Deus é amor. E o final do grande conflito declara muito claro: Deus é amor. De Gênesis e Apocalipse, toda a Bíblia, Deus manifesta o seu amor e o seu zelo e nos criou para mostrar o quanto nos ama. Nunca perca isso de vista. Forte abraço, Deus te abençoe e até o próximo estudo, se Deus quiser. Vamos orar ao Senhor. Ó Pai Celestial, não nos deixa, Senhor, perder de vista o senso da bondade do Senhor. Por mais difícil que seja, se tiver alguém depressivo, com crise de ansiedade, com crise de pânico, Senhor, que essas pessoas tenham a Tua mão sobre elas e que elas tenham o Teu cuidado, a certeza da Tua atuação e que mesmo em meio a tantas dores, nunca se esqueça, o Senhor não é responsável por esses males e o Senhor restaurará todas as coisas, nos quais tirará de nossa vida todo o mal que existe. Que essa leve e momentânea tribulação, Senhor, não corrompa o nosso propósito contigo. Dá-nos esta graça, perdoa os nossos pecados e permanece conosco em nome de Jesus. Amém. Forte abraço, até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.